Olá, um abraço para você que está do outro lado. Estamos iniciando mais uma edição do seu programa Sem Cortes. Esse programa no YouTube do Bahia Notícias, às terças-feiras, do meio-dia a 1h, com grandes convidados, muito perto de completarmos um ano. Quero agradecer ao Bahia Notícias, em nome de Ricardo Luzbel, de Rebeca e de toda a equipe. Meu querido Tito, aqui no áudio e na técnica, nos dando esse suporte, aos nossos parceiros, apoiadores aí, Mais Cabelo, clínica de terapia e transplante capilar, Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador. Temos também aqui a Clínica Viterbo, Saúde e Bem-Estar. A REC, que é o reforço escolar da professora Carmélia, que esteve aqui na semana retrasada aqui com a gente. E o Centro Fraterno Maria Cecília, o QR Code está aí. Você entra no QR, faz o QR Code, né? E vai entrar no site e vai fazer a sua inscrição de seu curso inteiramente grátis, tá bom? Então vai lá, tá aí o QR Code aqui, ó, na imagem para você, faz aí e você entra diretamente no portal. Meus queridos amigos, estamos aqui com os nossos parceiros, amigos de muitos e muitos anos, Rafael Cal e Rick Cal, da OK Entretenimento, essa produtora que já está há 19 anos no mercado. Nós vimos crescer. Boa tarde, Rafa, venha. Boa tarde, Gel. Bem-vindo. Satisfação enorme estar aqui com você, meu amigo. Você que faz parte da nossa história. Eu estava brincando aqui que é Jeffrey Ataíde, vulgo Nossa História, né? Porque você acompanha a gente desde sempre, desde antes a OK existir. Você estava ali com a gente, já conhecendo o nosso trabalho. O Rock Rio que o diga, né? É verdade. Rick, venha, Rick Cal. Os dois estão presentes. Agora os caras vieram de preto, os dois, né? Acho que já é energia positiva. Tudo bem, Rick? Tudo bom, Gel. Eu estava dizendo mais cedo também que é sempre uma felicidade estar com você, ainda mais nesse momento agora, porque a gente dá essas entrevistas e acaba relembrando tantos momentos que a gente viveu juntos. Então, de fato, é sempre um prazer estar aqui com você. A gente vai falar nesse período aqui da nossa entrevista do entretenimento na nossa cidade, de eventos, da OK. Rafa, o que é que representa a OK para você nesses 19 anos, cara? É a concretização de um sonho que deu certo, né? A gente vê a evolução da empresa ao longo dos anos, tudo que a gente passou. Mais do que isso, a OK me fez um homem melhor, Gel. Em todos os sentidos, sabe? Então, quando você tem uma empresa e você enxerga nessa empresa uma evolução sua como ser humano, isso é o que a gente leva da vida, o mais importante é esse legado. Então, a OK Entretenimento, ela significa isso para mim. E para você, Rick? Mas eu concordo com o Rafael. É a realização de um sonho diário, né? Mas para você fazer evento no final de semana, você tem que preparar o evento na semana. Então você imagine que a gente trabalha quase todos os dias da nossa vida. Porque se você faz um evento no sábado ou no domingo, você tem que estar a semana inteira para que o evento aconteça. Então assim, eu acho que também tem uma coisa que é bacana, né? E que eu não canso de falar, é que a OK ela é um instrumento na minha vida e na vida de Rafael, tipo uma caixa de ressonância desse sentimento e dessa dedicação que a gente tem por tudo que Salvador e a Bahia representam, né? Então, assim, você trabalhar com entretenimento, principalmente com música, na cidade da música, né? Faz toda a diferença. Então, é uma forma de a gente se conectar com a cultura da Bahia de maneira mais profunda. E a OK traz isso pra gente, entendeu? Além do fato de a gente ser uma empresa que a gente pensa nos detalhes, a gente se preocupa muito com o público. Então nós somos dois empresários que a gente lida diretamente com o público, e isso é muito importante. Agora, uma coisa importante para fazer essa pergunta para vocês dois. Rafa, como é ser empresário numa empresa de entretenimento com irmão? Engraçado, ninguém nunca fez essa pergunta. É bem difícil, viu, Gel? Na verdade, assim... É satisfatório quando você tem uma empresa com o seu irmão, porque Ricardo é a pessoa que eu mais amo no mundo, enfim, né? Somos gêmeos, então a ligação da gente ainda é até mais forte por conta disso. Mas não deixamos de ser duas pessoas que pensamos diferente em várias situações, né? Então, por um lado é fácil, por outro lado é difícil também,
Até porque somos só nós dois, né? Então, até o poder de decisório em relação a qualquer coisa dentro da empresa, a gente tem que acabar um convencendo o outro que aquela opinião ali pode se tornar algo melhor para a gente. Então, a resposta é simples. Não tem como dizer para você que é maravilhoso ou que é ruim. Existem fases, né? O que é normal na sociedade. Para você, Henrique? Mas assim, engraçado, talvez não tivesse sido um outro caminho esse, né? Eu e Rafael estamos ligados desde antes mesmo de nascer. Estudamos nas mesmas escolas, temos praticamente as mesmas amizades. Essa coisa do entretenimento veio na nossa vida. Olha a pergunta de sacanagem. Namorar as mesmas mulheres? Não. Se a gente ficou com alguma, assim... Não me recordo. Mas qual é o grande lance? O entretenimento está na nossa vida desde muito jovem, eu já falei isso algumas vezes, né? Então, naturalmente, esse caminho do entretenimento ia seguir na minha vida e na vida de Rafael. E como nós sempre tivemos muito próximos, inclusive dentro da escola, era natural que essa história acontecesse para mim e para ele. E foi assim que aconteceu, né? Houve um determinado momento antes da OK que ele trabalhou no EVA, por exemplo, que eu já tinha trabalhado e eu estava no Cheiro de Amor nessa época, né? Ele continuou no EVA e eu fui trabalhar na Chemix, né? Que era a empresa que tomava conta dos blocos e camarotes de Ivete Sangalo. Então, assim, o entretenimento, mesmo quando a gente não estava junto, fazia parte da nossa vida. E quando a OK surgiu, era natural, né? Agora, quando o Rafa fala que é difícil, porque assim, envolvimento financeiro e comercial, quando envolve família, né? Seja irmão, esposa, cunhado, tio, pai, seja quem for, você tem que ter muito cuidado, porque você não pode deixar que a situação financeira ou de profissional atrapalhe sua relação pessoal ou vice-versa, né? E no caso meu de Rafael, como a gente realmente tem opiniões muito distintas, né? A gente tem que ter muito mais cuidado, né? Porque, como ele disse, a gente não tem um voto de Minerva, a gente não tem uma pessoa que possa decidir quando os dois divergem. Então, ambos têm que conquistar a opinião do outro. E a gente vive isso todos os dias. Mas, tirando isso, que faz parte, é muito satisfatório, né? Porque quando eu cresço junto com ele. Então, nós crescemos juntos. E isso não tem preço. A gente está com o Rafael Cal e Rick Cal, da OK Entretenimento, aqui no programa Sem Cortes. E às terças-feiras, tá? Do meio-dia à 13h. 19 anos de mercado, 19 anos de muita luta. Seu momento mais marcante nos 19 anos, Rafa? Sem sombra nem dúvida, foi a pandemia. Jeffrey, a pandemia, assim, eu e Rick, a gente tem, graças a Deus, velho, excepcionais recordações ao longo das 19 anos da história da OK. De vitórias mesmo, né? Enfim, de coisas que a gente conseguiu conquistar através do nosso trabalho que antigamente seria inimaginável. Por exemplo, a gente um dia ser sócio de Durval, né? Do próprio Bel, do Eva, onde a gente começou, várias coisas juntos com o Eva, o próprio Cheiro de Amor. Mas assim, a pandemia foi muito impactante. Por quê? O mundo parou, todo mundo que é produtor de evento, enfim, foi ficar nas suas casas, não resolveram arriscar. Muita gente chamou eu e o Ricardo de maluco, mas muita gente, esses dois irmãos aí são dois malucos. E eu vou lhe dizer, velho, se eu pudesse voltar atrás num tempo, eu faria tudo de novo. Porque a gente conseguiu, através do nosso trabalho, dar oportunidade de muita gente conseguir sobreviver no período da pandemia. O mercado da gente realmente ficou parado e você tinha toda uma cadeia aí de segurança, pessoal da limpeza, pessoal dos bares, as bandas, produtores. Perdi a conta de quantas bandas a gente colocou nos eventos que a gente fez durante a pandemia. E a gente fez evento durante a pandemia. De uma forma segura, fizemos, né? Porque a gente fez aí 4 vilas gastronômicas, né? Fomos a única empresa do país a fazer isso. Nós fizemos 2 drive-ins, também fomos a única empresa do Brasil a fazer 2 drive-ins numa cidade. Né? Então, isso tudo gerou, para as pessoas que trabalharam para a gente, velho, um ganha-pão ali de vida mesmo, de botar comida em casa. Né? E, paralelo a isso, antes de a gente fazer esse projeto, a gente sentou com o poder público. E, na época, o prefeito ACM Neto nos deu a oportunidade, poucas pessoas sabem disso, mas eu faço questão sempre de deixar registrado, ele nos deu a oportunidade de a gente participar da retomada da cidade. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que evento é oba-oba e por aí vai.
E a gente, que é também, mas a gente provou naquele momento que não. Então, É importante até você dizer, né, Rafa, desculpa interromper, porque assim, nós fomos os primeiros a parar, isso. porque é aglomeração, e os últimos a voltar. Então, naturalmente, ficou claro para o poder público que o mundo só voltaria ao normal quando as pessoas pudessem novamente se encontrar de maneira normal. Então, era natural que ele nos ouvisse, né? Até porque ele é um cara muito inteligente, inclusive, e conhece muito do nosso mercado também. Então, tem que dar mérito a Neto por conta disso, porque ele realmente nos ouviu. Ele ouviu muito você, inclusive. E naquele momento ali, ele fez uma reunião com alguns empresários, né? Estou preocupado com a situação de vocês, tá? Preciso entender o que está acontecendo no segmento de vocês. O que é que vocês pretendem fazer? Aí eu fui o único na reunião que levantei o dedo e falei assim, prefeito, eu e meu irmão, a gente tem interesse em fazer drive-in. Nós vamos fazer o que a cidade precisar. O que a cidade precisar no momento e a gente tem interesse em fazer drive-in. Fomos os únicos, inclusive, na reunião que apresentamos isso para o prefeito. E o prefeito disse, não, Rafael, vamos fazer o seguinte, você vai procurar o pessoal da prefeitura e tente bolar com a prefeitura um estudo para essa retomada que seja de uma forma segura. E assim foi feito, né? A gente, da maneira como a gente tinha ali para poder pesquisar as coisas, a gente fez a questão do totem com álcool gel, o distanciamento, não tinha mais ingresso físico, então era só pelo QR Code. Hoje o que você vê nos restaurantes, que cada restaurante que você foi, você vê ali o QR Code na mesa, o boom do QR Code começou com a gente nos drive-ins. Eu vi você falando agora aí do QR Code aí, de um dos seus patrocinadores. Naquele momento ali a gente não conseguia ter condição de ter ingresso físico, né? Porque você tinha que tocar, como é que era aquilo numa pandemia? Então a gente fez essa situação do QR Code, sabe? Ainda tinha ali aquela questão da temperatura. Eu me lembro que em um dos drive-ins, para você ir no banheiro, a gente criou uma fila virtual. Ou seja, você só saía do seu carro para poder ir no banheiro através que o aplicativo liberasse você ir, né? Na época, a gente teve os serviços de alimentação mesmo, descia das lanchonetes, todo embalado, na luva. Ou seja, quando eu paro para pensar hoje sobre o que a gente viveu na pandemia, realmente é a coisa dos nossos 19 anos que mais me impactou, né? A gente fazia... eu me lembro que a gente fez no drive-in, show de jal no palco, peixe no palco, entre outros, né? E as pessoas num cercado no carro, né? Não podia sair ali, não podia movimentar, né? Então, assim, foram coisas realmente que a gente leva para a vida inteira. E é que eu falei para você, que você me perguntou assim, o que a OK significa para você. A OK me tornou um ser humano muito melhor. E isso passa muito também pelo que a gente viveu na pandemia. Não tenha dúvida que foi muito difícil para todo mundo. E para você, Henrique? Rapaz, com certeza. Mas assim, a pandemia, de fato, foi um momento mais marcante, talvez não, com certeza, depois da Segunda Guerra Mundial, para a geração que vive nesse mundo hoje em dia, a pandemia com certeza foi o assunto mais importante, né? Porque o mundo parou, né? Coisas que a gente não imaginava que só via em filme, a gente viu na vida real, né? Só que assim, eu não quero falar da pandemia. A Rafa já falou e eu já falei em algumas entrevistas também. Assim, eu acho que um momento muito marcante na vida da OK foi quando a gente deixou de ser funcionário para ser dono, tá? E aí a gente teve essa oportunidade no Cheiro de Amor, né? Quando o Som nos convidou para poder assumir como sócio o novo bloco alternativo do Cheiro, que era o IES, aquilo foi um divisor de águas. Por quê? Porque a gente deixou de ser o funcionário ou o promotor e passou a ter o olhar de empresário, né? Verdade. Porque a gente estava botando um bloco na rua que tem risco, né? E para você botar um bloco de carnaval na rua não é fácil, né? Ainda mais há 20 anos atrás. Então, assim, isso me deu a oportunidade de ser dono, eu sou muito grato a ele, e a gente leva isso pro Cheiro de Amor, esse carinho e esse amor com o Cheiro de Amor até hoje, né? Tanto que nós fizemos questão no passado de fazer parte ativamente da celebração dos 45 anos do Cheiro, da volta do Cheiro para o Carnaval, da gravação do audiovisual na Concha Acústica, que foi um momento marcante ano passado para a gente, né? A chegada de Raquel é um sopro de renovação muito importante para a She Music. Então, assim, o Cheiro foi muito marcante. Claro que eu não posso citar o nome de todos, porque eu estava comentando agora antes de vir para cá, nós convidamos todos os artistas do Carnaval da Bahia para o aniversário da empresa semana passada. E nós tivemos 44 confirmações. Todos foram? Não. Por algum motivo acabaram não indo. Mas 44 disseram eu vou. Tá?
Então nós trabalhamos com todos ao longo da história desses quase 20 anos, tá? Mas assim, tem uma coisa muito bacana que eu posso falar aqui rapidamente, a parceria e a produção dos eventos com o Saulo foi muito importante, né? Porque nós criamos com ele um projeto que é o Saulo Sonho Sol, que hoje está correndo no Brasil inteiro aí, e que a gente queria que fosse uma coisa com a pegada de Saulo, e Saulo tem essa importância na minha vida, e você sabe disso, né? Desde a época da Chicafé, né? Fazer eventos com Durval Leles, particularmente, é um sonho realizado, porque nós somos fãs do Asa de Águia da vida inteira. Então a gente hoje ser sócio do Pranchão, a gente está lá com o Ricardo Leles discutindo o planejamento de eventos para os produtos dele, para Durval, para filho de Jorge, tem uma importância enorme, né? Os eventos que a gente fez com Cláudia Leite, as pessoas nem imaginam, mas a gente fez durante 4 anos os eventos de Claudinha aqui em Salvador. O próprio Chão de Harmonia, a volta da Timbalada pro Gueto. A volta, pronto, Rafa, pronto. Eu queria falar sobre isso, porque foi uma coisa que eu estava comentando vindo para cá, né? A volta do Gueto foi uma coisa especial. Verdade. Essa foi bem marcante. Essa foi muito marcante. Vou contar rapidamente, Gel. A gente já fazia os eventos da Timbalada, nós já fazíamos os eventos de Brau, né? Quando a Timbalada mudou a formação dela, que entrou Paula, Buja e Rafa, se fez a pergunta de onde seriam os ensaios da Timbalada, e naturalmente eles seriam no Museu do Ritmo, porque já era um espaço de Brau, né? E eu entendia que para um recomeço de uma banda tão importante, nós tínhamos que pensar mais do que antes nos detalhes. E a volta do Gueto faria toda a diferença. E qual é o problema? O Gueto estava fechado há muitos anos. Por conta daquele problema que teve há muitos anos atrás com o Ministério Público, com vizinhança e por aí vai. E talvez para Carlinhos, ele nunca me disse isso, tá? Mas para ele talvez fosse uma coisa muito difícil essa retomada por conta de tudo que ele sofreu lá atrás. E eu e Rafael encabeçamos esse retorno muito com a confiança dele, de Andréa na época, que era empresária dele, de não, velho, a gente precisa entender por que não voltar. Por que não voltar depois de tantos anos? E aí a gente voltou. Com apoio do poder público, mais uma vez a prefeitura nos apoiou, tá? Tudo bem que a gente teve um desafio enorme, porque a gente teve que ter reunião com a comunidade do Cidade Jardim, do Candial, a própria comunidade que o gueto está instalado. A gente teve que fazer o papel, muitas vezes, de poder público, de iluminar as ruas, de recolher lixo, de colocar banheiro químico para evitar o máximo de desgaste com a vizinhança. Ordenamento de trânsito. Então, assim... Junto com a Transsalvador. Não, óbvio, mas assim, nós estivemos envolvidos na questão do ambulante que está na rua no Candial. Com a CEMOP. Sabe? Para que o gueto pudesse voltar. E quando a gente veio, o gueto hoje não é. Depois a gente fez quase 4 anos, hoje não é um produto nosso, nós não produzimos mais. Mas você sabe que é um lugar no verão da Bahia que eu faço questão de ir. Não só pela magia, pela energia, mas por uma questão afetiva. Por saber que nossa história está intimamente vinculada àquele espaço, àquele retorno, né? Então, assim, isso é uma coisa que não tem preço, e eu digo isso a todo mundo. A volta da Timbalada para o Gueto Square foi algo que marcou a nossa história, sem sombra de dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Eu já fui há muitas vezes, já dei muita volta no gueto com a Timbalada, ficava do lado de fora tomando uma cerveja, entrava, loucura. Ó, tem como botar ali o QR Code? Você que está do outro lado aí, atenção, se ligue, porque ó, o Centro Fraterno Maria Célia vai iniciar uma turma gratuita no dia 1º de setembro. Se você tem vontade de aprender mais sobre inteligência emocional, técnicas de vendas, português, matemática e empreendedorismo, essa é a sua chance. Então você acessa aqui o QR Code, você vai entrar direto no Centro Fraterno Maria Célia, tá? Educação com alma, propósito e amor. Você faz o seu curso gratuito aqui, acessando aí via o QR Code. E agradecer também a minha querida professora, pedagoga, que está com a sua empresa REC, que é Reforço Escolar Carmélia, professora Carmélia. Fomos estudantes do Marista, e ela é uma grande profissional. Lembrando que o reforço hoje é diferente da minha época, que era banca. Eu tomei banca de tudo que é matéria, né? Perdia 6, 7 matérias, ia para recuperação, era banca atrás de banca. Minha mãe puxava minha orelha, meu pai dava esporro de lá, mas hoje é
Reforço. Era irmão Aquiles, o diretor? Irmão Aquiles. Depois irmão... Eduardo? Eduardo, pois é. Amigos, maioridade, ok. Né? Então você já pensa no seguinte, na independência, já pensa em grandes projetos, liberdade, vamos para o mundo. Na sua opinião, Rafa, para onde agora vai a OK? Gé, eu acho que o nosso maior desafio é continuar fazendo cada vez mais pela Bahia. Ricardo falou sobre gratidão. A gente tem uma frase que é: a gratidão é a memória do coração. E a gente é muito grato do que a Bahia fez por mim e por Rick. E a gente tenta retribuir isso para a vida inteira. Então, assim, se eu for pensar os próximos 19 anos da OK, é exatamente continuar fazendo cada vez mais pela Bahia. E não é um discurso clichê, é verdade mesmo. Não é à toa que a gente é considerada a produtora, né, que mais encara essa questão de Bahia. Somos os maiores contratantes, parceiros, que mais acreditam nas bandas, né, da cidade. Então, se você me perguntar para isso, os nossos voos, assim, óbvio que vontade, né, a gente já faz coisas fora do estado, né, até planos em fazer até fora do país, mas assim, é mais com a Bahia mesmo. Eu vou, Gel, se você me fizer a mesma pergunta... Mesma pergunta. Para completar a Rafa, poucas pessoas sabem, mas antes da pandemia nós íamos ter um carnaval e um Réveillon em Lisboa. Estou lembrado do Carlavise. Nós já estávamos, inclusive, com malas prontas. Eu cheguei a visitar os espaços para realizar. Isso. Quando isso acontecer, lembra de Gel. A gente fazia ao vivo, né, não, Tito? Pois lá de Portugal. Eu cheguei a fazer visitas técnicas em Lisboa. Já tinha um lugar fechado. Eu tenho muitos anos que não vou a Lisboa, mas posso dizer que eu conheço Lisboa com uma palma da mão, porque eu passei lá quase, 15, 20 dias em uma das viagens, olhando do Coliseu aos conventos, tipo o Convento do Carmo que tem aqui para realizar os eventos, né? E assim, a pandemia impediu esse sonho. Então, assim, se você me perguntar, só para complementar, Rafa, viver na Bahia e servir a Bahia vai estar na nossa vida até o dia de morrer, né? Mas, obviamente, que a gente precisa entender que a gente precisa, para onde a gente for, levar a Bahia junto conosco, né? Então, nos próximos 20 anos, o que é que eu enxergo? É que a gente possa ajudar, sim, a manter esse segmento da Axé Music e da cultura da Bahia, de todas as formas, né? Presentes no imaginário do brasileiro e do mundo em geral, né? A música da Bahia e a cultura da Bahia é o principal cartão postal e o principal cartão de visita da nossa história, né? Então, assim, a gente já tem ano que vem um desafio muito grande, né? Que tem tudo para se concretizar, que é levar um projeto pelas capitais do país chamado Leve Axé, tá? É um projeto que a gente quer fazer, um dia de Bahia. Você imagine você estar lá em São Paulo e você tirar um dia e levar tudo que a Bahia representa para São Paulo aberto ao público e você ter lá um show de música baiana. Isso já é um projeto que já está pronto, ele só precisa ser colocado na prática. E o nosso planejamento é fazer ele ano que vem, né? Mas assim, quando você fala também nos próximos 19 anos, eu dei uma entrevista na festa, assim, e a responsabilidade dos 19? Eu disse, é muito grande porque é o ano que antecipa os 20 anos, que é uma data extremamente emblemática. Efetivamente são 2 décadas, né? E a gente está muito próximo disso. Ano que vem a gente completa 20 anos. E aí eu parei para pensar assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer uns 19 anos, sendo que nós temos a obrigação de fazer os 20 anos de maneira gigantesca, né? Então eu parei para pensar, faço ou não faço os 19 anos? E graças a Deus a gente fez. Foi um evento memorável. Foi, né? Muito legal. Até porque a gente tem um compromisso social com as obras sociais de Irmã Dulce e tudo, então assim a gente fez. Mas ano que vem nós temos esse desafio. Como reproduzir para a cidade de Salvador o tamanho que a OK Entretenimento tem ao longo desses 20 anos, tá? E é difícil, porque se a gente vai fazer uma festa, eu não posso botar esses 44 artistas que confirmaram esse ano no meu aniversário no palco. É muito difícil, né? E como a gente vai conseguir envolver todo mundo que faz parte da nossa história nos 20 anos de uma maneira que seja grandioso para o público em geral, né? Então a gente já está começando a pensar no evento desde hoje. Ô, Rafa, eu vou fazer uma pergunta para você e para Rick uma outra pergunta. OK, verão 2025.
O que é que vocês já têm de planejamento? Bom, a gente tem... Aí já vi um pouco antes, né? A gente tem... Na verdade, eu vou falar do calendário, tá, Gel? Vamos lá. O nosso próximo evento, tá? É a Festa da Advocacia. É uma parceria nossa com a CAAB, a Caixa dos Advogados da Bahia. Depois a gente tem um evento com uma banda carioca chamada DDP, Diretoria. A gente vai fazer o luau deles. Em seguida, a gente tem a Tardezinha, né? Que é a maior turnê da história do país, a maior roda de samba do mundo. A gente tem o Sauípe Weekend, né? A volta do carnaval na Costa do Sauípe, já estamos anunciando já as atrações. Nós temos também uma parceria com o Sauípe para o ATP, né? Que é o torneio de tênis internacional que durante muitos anos aconteceu lá. Que é o Sauípe Open. Muito legal, cara. Nós temos a Corrida do Bahia, fechamos uma parceria, né? Uma sociedade com o Esporte Clube Bahia Associação. Vão vir vários, né, eventos, ações junto com o Bahia. Nós temos o Réveillon da Costa do Sauípe, também que já anunciamos as atrações. Sauípe Weekend. Tá, já falei do Sauípe Weekend. Nós vamos fazer de novo o Pranchão no verão. Temos o nosso bloco Gravata Doida no pré-carnaval. O Cheiro de o Amor. bloco Cheiro de Amor. Temos a nossa casa de carnaval com Lícia Fábio. Tem o nosso camarote da Barra, ali na frente do Cristo. Nós temos o axézinho de Natal no final do ano, temos o axézinho de verão, que é o nosso projeto com peixe. Tem a nossa lavagem do Bonfim, que a gente faz no restaurante Amado. A lavagem do Horto. A lavagem do Aí, se a gente Horto. for falar, são... Evento pra caramba. Se tudo se concretizar, 76. Agora, ô Rick, geralmente as produtoras começam com eventos e se misturam o negócio com bandas. Vocês pensam nisso também? Sim, Gel. Que bom até você me perguntar isso ao vivo, né? Que é um assunto que a gente já conversa tanto no off. Velho, é uma coisa que a gente lutou muito, por incrível que pareça, ter um envolvimento de negócio com banda, né? A gente ser sócio de banda. Tivemos algumas ao longo do tempo, né? A gente percebeu que não era nossa, ou então que a gente não estava preparado na época. Só que assim, é uma coisa que está batendo muito na minha porta e na porta de Rafael, né? O desejo de participar ativamente da carreira de artistas, seja eles quais forem, né? Então está no nosso planejamento, sim, a gente ter dentro do escritório um braço, né, artístico, e a gente já está começando a olhar para algumas bandas com um olhar mais diferenciado, sim. Muito bacana. A gente está conversando com os irmãos Rick Cal e Rafa Cal aqui no Sem Cortes. Esse programa às terças-feiras do meio-dia, 13h, no Bahia Notícias. Rafa, a gente sabe que a nossa economia está, né, vivendo turbulências já há um bom tempo e crises e tal. Como é fazer o entretenimento num momento tão complicado de grana que o país está, cara? Que é a nossa cidade também, né? É bem difícil, Gel. É bem difícil. Mas não tem o que fazer, né? Tem que trabalhar. A gente tem que se reinventar. A gente se reinventa todo dia. A gente tenta criar coisas novas. A gente tem fornecedores que são parceiros nossos também de muitos anos. Então, eles entendem que a gente tem que tentar equilibrar a conta para a conta fechar para todo mundo. Mas é bem difícil mesmo. Mas está bem difícil. Mais do que a pandemia. É mesmo, cara? Eu estou esperando ele terminar de falar para falar assim, sobre graças a Deus a gente tem conseguido ter êxito, né, no que a gente tem feito. E estamos sempre pesquisando, se reinventando. Essa história de fazer os eventos esportivos é uma coisa que hoje é uma tendência mundial, né? Esse mundo wellness. A gente fechou essa parceria com o Bahia aí para fazer as curas junto com o Bahia, mas a gente também, né, tem um braço dentro da empresa que vamos também fazer outros tipos de eventos esportivos, né? Então, assim, a gente está aqui tentando se adaptar a essa realidade. E aí, Rick? É exatamente isso que ele falou, mas assim, não é o chorar, tá? Porque com a nossa história de vida com 19 anos, você tem que estar preparado para tudo. Evento vem de eventualidade. Tudo pode acontecer, né? Só que assim, o mercado hoje está muito complicado mesmo, né? E assim, é importante eu, quanto empresário, eu preciso, já que a gente é uma voz atuante, dizer isso para as pessoas.
né? Não pode esmorecer, tem que ser mais resiliente, tem que vestir a camisa mesmo e fazer com que a coisa aconteça. Mas hoje é o momento da prudência e da cautela, tá? E a pandemia nos trouxe isso, né? Eu vinha de uma empresa que tinha entregado em 2019/2020 119 eventos só em Salvador. Então, até para você parar e diminuir essa estrutura era complicado. Por isso que a gente já entrou como um trem desgovernado na pandemia e a gente tinha que fazer mesmo, porque a gente não ia conseguir não fazer, né? E hoje eu tenho avaliado, sim, até por uma responsabilidade com nossa família, né, e com a própria empresa, o que é que realmente vale a pena. Porque não dá mais para fazer tudo, como a gente já fez um dia. E por que não dá para fazer? Não é por falta de vontade, não. É por uma questão financeira mesmo. Eu vejo, eu consigo enxergar duas coisas. O mundo está muito violento, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Então a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que vão para as nossas festas. Então quando a gente faz um evento, a gente tem que pensar principalmente na segurança da pessoa que vem e na hora que ela volta, tá? Segundo é a questão da economia, tá? Eu não estou conseguindo olhar para a economia e ver esse dinheiro girar como girou um dia, né? Mas também não acho que é o fim do mundo, não, entendeu? Eu acho que o país vai, num curtíssimo espaço de tempo, com fé em Deus, passar por essa fase, mas hoje é uma fase complicada. Não é tudo, nem tudo são flores e nem tudo são dificuldades, enfim, e nem tudo são elogios. Como é que você, Rafael, empresário, sócio da OK, lidar com as críticas? Da melhor maneira possível. Mas não tenha dúvida disso, Jeffrey. A gente só consegue melhorar através das críticas, né? Assim... Vocês reconhecem os erros quando total. Acontecem nos Gel, eventos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente cometeu um erro uma vez num evento nosso, e assim, a rede social, e é muito importante eu pontuar isso, tá? Ela foi um bem muito importante para a humanidade. Eu vou explicar por quê. Eu não estou falando de fake news, estou falando da notícia propriamente dita. Veio para dar voz a quem não tinha voz, né? Então, graças a Deus, não é uma coisa que acontece toda hora, é muito raro isso acontecer. Mas quando acontece das pessoas irem numa rede social da gente fazer algum tipo de crítica ou procurar a gente, para mim aquilo ali, velho, é saber o que provavelmente naquele evento ali talvez não tivesse enxergado com o meu olhar, né? E a gente está ali em prol do nosso cliente, a gente é um prestador de serviço. Então, estamos sempre em busca... Eu costumo dizer, nós não podemos ser o melhor do que nós fazemos, mas o objetivo sempre será esse. Eu tenho essa frase na vida. Posso não ser o melhor, mas o objetivo sempre vai ser se tornar o melhor. Então, isso passa muito pelas críticas que as pessoas podem fazer no nosso trabalho. E eu estava comentando sobre esse evento específico, teve as críticas, né? E no outro dia eu liguei, graças a Deus, volto a dizer, não eram muitas pessoas, mas mesmo que se fosse eu ligaria. Eu liguei de pessoa em pessoa para entender o que tinha acontecido, né? Para olhar de cada pessoa ali, para poder a gente depois melhorar. E foi o que aconteceu. Na edição seguinte do evento, essas mesmas pessoas me ligaram e me disseram, pô, que bacana, né? Poucos fazem isso, de ligar para o cliente para entender o que está acontecendo, ou seja, vocês realmente respeitam o cliente, vivem o negócio de vocês como poucos. Então, crítica para mim sempre vai ser bem-vinda. E para você, Henrique? Rapaz, quem lida com ser humano, com gente, tem que estar sujeito a tudo, né? Você precisa ter a consciência e o equilíbrio de entender que você não é perfeito, né? Então você precisa sim ouvir críticas, e eu não estou falando isso para ser um discurso bonito, não. Eu e Rafael, a gente leva isso muito a sério. Agora também tem uma coisa, aquelas críticas que são construtivas, né? Porque cada cabeça é humano. E tem certas críticas que são infundadas, né? E aí você tem que ter o equilíbrio, o discernimento para entender aquilo que realmente vale ou não. Porque senão você acaba enlouquecendo, achando que você tem culpa em coisas que você não tem, né? Então, assim, você tem que dimensionar o que é realmente que você tem que melhorar. Mas, assim, a busca do melhorar, Gel, tem que existir sempre para todo mundo, independente da questão profissional, tá? Nós não somos perfeitos e não vamos morrer perfeitos. A gente, talvez, o intuito do ser humano, na minha visão, é que ele morra melhor do que quando ele nasceu. Muitos não conseguem isso. Aqui é um aprendizado, né? Pois é, muitos não conseguem isso. Eu tento levar isso para a minha vida. Parabéns, Zica, é isso aí. Eu tento levar que no dia que me levar, que me leve de uma maneira melhor do que quando eu cheguei. Ô Rafa, sua relação com a concorrência? Melhor possível, Gel. Uma excelente pergunta essa sua. Eu adoro ter concorrência. Você torce pelos outros? Torço pelos outros.
Sabe por quê, Gé? O meu maior Engraçado concorrente isso, né? sou eu mesmo. O meu maior concorrente sou eu mesmo. Então, assim, eu não tenho essa visão de tipo, ó, fulano fez um evento e o evento foi estourado ou algo do tipo. Não. Acredite no que eu estou dizendo. Não é à toa que nós somos sócios de todo mundo do mercado. Né? Algum momento na vida aí, eu e Ricardo, OK Entretenimento, foi sócio das outras produtoras. E até hoje somos. Então eu não encaro como concorrente em alguns momentos, mas não encaro como concorrente de uma maneira ruim, não. Pelo contrário. Eu encaro de uma maneira boa porque o maior concorrente está na gente mesmo. E é o que eu costumo dizer. Nada nesse mundo vence a força do trabalho. E você, Henrique, já tomou bypass alguma vez de alguma produtora? Já. Rapaz, eu e Rafa temos uma característica muito nossa, tá? Talvez seja por isso que a gente se dedique tanto para a cidade e para o estado. Nós somos muito corporativistas, tá? E isso é uma coisa que é difícil as pessoas terem. Entender que o coletivo é melhor do que o individual. Perfeito. Tá? Porque você entende o seguinte, se a gente perceber que a cidade é uma cidade pulsante, com a noite pulsante, que vibra, que as coisas acontecem, que as pessoas saem, se divertem, que a música acontece, naturalmente isso vai trazer um resultado muito positivo para o meu negócio. Agora, se você está simplesmente trabalhando numa área que é o entretenimento, numa cidade que não respira entretenimento, as coisas vão ser muito mais difíceis. Então, é obrigação minha e dele, sendo bom ou não, de torcer pelo trabalho do outro. E se acontecer desse evento ser no mesmo dia que o meu, que ambos possam fazer o melhor para que o evento aconteça da melhor forma possível, porque risco no meu mercado é diário. Você tem que estar preparado para isso, senão não entre no entretenimento. Pois é, estivemos aqui durante 35 minutos, foi um papo muito legal com o Rafael Cal e Henrique Cal, da OK Entretenimento, completando 19 anos. Agradecendo ao nosso apoio do Tito aqui no Áudio na Técnica, a Clínica Mais Cabelo, Terapia e Transplante Capilar, a REC, que é o reforço escolar da professora Carmélia, o Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador, Clínica Viterbo, tá demais aí a vizinhança, viu? Saúde e Bem-Estar, e também ao Centro Fraterno Maria Célia, cursos gratuitos a partir do dia 1º de setembro, faz inscrição pelo QR Code. Rafa, palavras aí, nesse finalzinho aí, o que você quer dizer, agradecer às pessoas que fazem parte do mercado, do dia a dia de vocês, OK? Gel, a gratidão enorme para todo mundo que passou pela nossa vida, né? É o que a gente leva da vida, é isso. Agradecer você, meu amigo, que você faz parte da nossa vida, sim. Você é uma dessas pessoas. Eu quero cortesias. Que ao longo da vida. Porque tem muito evento bom que eu quero ir. Camarote. Você é mais do que convidado, Gel. Você faz parte da nossa história de uma vida. É o que eu disse no começo da entrevista. Você está na nossa vida desde antes a OK existir. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Me convide mais vezes, que eu sempre estarei aqui para estar com você. Até o verão, não tenha dúvida nenhuma. Rick, e aí? Agradecer, sim, velho. A gente tem muito ainda que construir, né? Mas olhar para trás é olhar com um olhar de vitória, porque, de fato, as coisas não são fáceis e uma empresa com 19 anos nesse país não é brincadeira. Na Bahia, então, nem se fala, né? Mas a gente tem que agradecer a todo mundo. E hoje, particularmente, agradecer a você, porque, de fato, nós somos amigos de uma vida inteira e você sempre disponibiliza esse espaço para a gente vir aqui conversar e falar um pouco da empresa e dizer à Bahia que a Bahia e Salvador e o entretenimento vai contar conosco a vida inteira, entendeu? Saibam que muitos projetos, ideias e coisas bacanas ainda a gente tem por fazer. E muito bacana estar aqui também no Bahia Notícias, né? Que já fofocou horrores com o ele é um... Rapaz... Ele é um... Aqui é um gigante da comunicação. E nós temos um da carinho, Bahia, né? Porque sempre somos muito bem tratados aqui no Bahia Notícias. É um site, é um portal que eu leio todos os dias. Você abrir meu celular aqui, você vai ver que está lá marcado para eu poder saber do que acontece na Bahia. Tanto por isso que se chama Bahia Notícias, né? De muita credibilidade. Pessoal, um abraço para você, beijos e queijos, curtam, compartilhem. E a gente aceita elogios também, aceita também críticas, sugestões. Coloca aí nas nossas redes sociais e tudo acontece. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau, galera.